Pessoal, com 372 votos a favor e 108 contra, a Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de ontem o texto base do novo arcabouço fiscal. A vitória do governo foi costurada pelo presidente da casa, Arthur Lira, do PP, e também pelo relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, que é do PP. Esse novo marco fiscal, que vai substituir a então PEC do teto de gastos, estabelece que o governo só pode aumentar as despesas em 70% em relação ao resultado da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação crescer 2%, a despesa poderá crescer até 1,4%. Já do outro lado, a proposta autoriza o governo federal a aumentar as despesas pelo menos em 0,6%, independentemente se houver queda na arrecadação. A aprovação da proposta também foi considerada a primeira vitória do governo Lula na Câmara, principalmente após as derrotas na PL dos fake news, cujo texto foi retirado de pauta. Vou começar com o francês. A gente teve algumas medidas do ponto de vista econômico, a questão da paridade de preço internacional da Petrobras, os reincidentes ataques mútuos ali do Lula e do Campos Neto na questão da taxa básica de juros da Selic, e agora essa questão que foi aprovada pelo Congresso desse novo marco fiscal, desse arcabouço fiscal. O governo do PT começa a colocar a sua cara nesse governo, ô francês? Olha, eu me enquadro entre 94% dos brasileiros que, segundo a Paraná Pesquisas, não sabem o que é caviar e nem sabem o que é arcabouço fiscal. Eu me enquadro, eu não fui a fundo nesse assunto. Eu só sei que o objetivo é cercar o governo. Há um objetivo de cercar o governo para que ele gaste menos do que se arrecada. Agora, com essa previsão de arrecadação, vamos arrecadar mais, vamos gastar mais, eu não sei até onde pode ficar essa situação. Mas a vitória do Lula é uma vitória de pirro, como estava falando agora há pouco aqui o Edivaldo Magro, onde custa muito mais caro do que os resultados. Eu né? falei, mas nem sei o que é. Não, o Pio foi um chefe de exército de aluguel que fez uma batalha, ganhou a batalha, mas perdeu mais homens do que o inimigo. Ele ganhou, mas custou muito mais caro para ele. Heliópolis? Acho que é Heliópolis. Vamos centrar no arcabouço fiscal, então, pessoal. Vamos ao seguinte, sobre o arcabouço fiscal, eu estou bem confiando mais na análise do Celestino, que ele está mais na área econômica, né? Mas se o Lula investiu mais de 1 bilhão para adquirir o passe, pelo menos para essa votação dos deputados federais, com certeza alguma coisa ele vai aprontar aí, né? Eu espero que não aumente a inflação, que não aumente os custos das coisas no Brasil e que não tenhamos aí uma bola de neve que vá crescendo até o próximo governo. Celestino. Vou resumir para o francês. É um cartão de crédito sem limite para o governo gastar. A vitória é do Lira, é do PP, o maior partido, né? O maior partido do Centrão. É o partido que governa o Brasil desde 1900 e bolinha. Né? O arcabouço fiscal é um cala-boca na população brasileira e em parte daquela que acreditou num discurso de apaziguamento, né, um discurso que ia vir fazer uma política diferente do que foi feito lá atrás, e muita gente acreditou, e até o pessoal da Faria Lima, muita gente de ministro da Economia de então, né, que agora estão se arrependendo, falando que esse arcabouço é um fundo do poço, né? Um governo que gosta de gastar com a companheirada, que gosta de gastar com lua de mel pelos países aí, sendo pária, né, no jornalismo internacional. É isso que é o arcabouço fiscal, né? O governo deliberando mais gastos para conter, né, a sanha da militância, a senha dos partidos que englobam todo esse governo. Mas essa vitória eu dedico ao PP, o PP que já colocou um semi-analfabeto na presidência como Severino Cavalcante,
E aí eu penso lá em 2018, quando o presidente Bolsonaro, que já foi do PP, e hoje eu estava discutindo com um amigo a respeito disso, se ele tivesse feito o acordo com o PP durante a transição, tinha ganho a presidência da Câmara, tinha ganho a presidência do Senado e tinha dominado a justiça brasileira, né? Porque parece que ninguém mexe com o PP, né? Aqui no judiciário. A gente não vê o Alexandre de Moraes mexendo com algum político por parte do PP. Eu acho que faltou um pouco de visão estrategista para o presidente Bolsonaro lá em 2018 em acreditar que o Centrão, através do PP, mandava no Brasil. E manda. Vai lá, Edivaldo. Bolsonaro que perdeu a eleição pro Lula, é esse? Ah, tá. Vamos seguir. Eu acho que é uma modernização, é um processo... O PT é uma párea perto do PP, viu? Ah, é? Eu não consigo fazer essa distinção, não. Eu consigo. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Mas vamos seguir. Ó, o arcabouço fiscal, ele muda algumas regras do gasto, sim. Lembrando que o teto de gasto foi estabelecido em 2017 e o primeiro governo que utilizou ele foi o Bolsonaro. E estourou o limite do gasto em quase 800 milhões de reais. E gastou muito bem esse dinheiro, é importante reconhecer, né? Estava em meio à pandemia e não houve outra forma senão gastar dinheiro, e não vejo problema. E o Lula tem essa mesma visão, tem que furar teto de gasto, porque quando você não gasta, você deixa de atender saúde, educação, você deixa de atender a pobreza. E o Bolsonaro fez uma opção por isso, de estourar o gasto em 800 milhões e irrigar as prefeituras com recursos para combater a pandemia, além de criar auxílios específicos. É bom fazer essa distinção e não é diferente de como o PT pensa. Não é diferente. É preciso reservar dinheiro para atender a educação, tanto que no arcabouço fiscal está previsto aumento de recursos para o Fundeb. Então, a gente começa a avançar nisso. É um documento extremamente complexo, ainda vai ser votado ainda os destaques do projeto. Esse foi votado ontem, é um texto base que pode ser remendado ao longo desse debate. E, na sequência, como prioridade, inclusive o Arthur Lira disse hoje, é a votação da reforma tributária, que caminha na Câmara há 40 anos e não aconteceu nada até agora. E em relação ao arcabouço fiscal, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Já disse hoje, né, que pode haver repensar-se as taxas de juros para um segundo semestre, já que agora você tem um norte de gasto do governo, você tem uma base, você tem uma política fiscal minimamente sólida, consistente, aprovada com folga pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, que precisava de 257 votos e obteve 372, o que faz supor que houve um entendimento, inclusive, da oposição, que o documento, a decisão, a medida, todo o documento tinha alguma consistência e importância para o país nesse momento. E vamos evoluindo sem esse debate ideológico que só atrasa o nosso lado. O cidadão que está nos ouvindo agora, o trabalhador, está indo para casa, ele quer um país bom, país gostoso de viver, independente se é verde, azul, verde, amarelo, vermelho, né? Então, eu acho que mais não importa qual seja a percepção, a gente quer qualidade de vida e vamos torcer que esse governo, seja o governo que vier depois, ou o governo antes. Não é dominar a narrativa, que faça a coisa certa e se não fizer, apeia ele do poder, que há instrumentos para isso. Só um detalhe, Vitor. 6 horas e 55 minutos. A diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula é que o governo Bolsonaro queria um Estado enxuto para sobrar mais para o contribuinte, diferente do governo atual. Bolsonaro perdeu a eleição? Aí a gente pode conversar em outra oportunidade, vai ter bastante debate sobre isso. Se o Xandão deixar, esquece, perdeu a eleição, seguiu, tem um outro presidente na República. Mas há controvérsias. Vamos torcer. Não há controvérsia. Há dor de cotovelo. Tá bom.